Nesse vídeo eu vou te explicar como que eu saí de uma dívida de 50 mil reais lá no auge dos meus 20, 21 anos de idade para hoje aos 32 anos já ter casa quitada, carro quitado, ter jet ski quitado, poder viajar internacionalmente com tranquilidade financeira. Eu vou te explicar como que eu cheguei nesse patamar de ficar devendo 50 mil reais, como que eu saí disso e como que eu organizo as minhas finanças para poder ter tranquilidade, paz financeira, que eu sei que a maior parte dos brasileiros que poderiam ter, não tem, por simplesmente desorganização, e muitas pessoas estão ainda nesse momento de não sobra e tudo mais. Como é que você pode fazer para poder se organizar melhor nesse sentido, tá? Primeiro ponto, cara, como é que a gente chegou nesse nível de endividamento? Antes, é necessário compreender que eu sempre fui muito bom em verificar os erros que os pais cometeram lá atrás e buscar não replicá-los na minha vida, seja na vida conjugal, seja na parte financeira. E especificamente na parte financeira, eles eram bastante desorganizados. Minha mãe não trabalhava, não teve estudo, e o meu pai era empresário, quebrava e sempre acabava tendo alguns desafios financeiros ali por muita falta de desorganização. Eu percebia isso e pensei, não posso replicar isso na minha vida. Então, desde que eu comecei a trabalhar ali com meus 17 anos, eu sempre fui muito organizado na pessoa física, né? Eu já tinha aquela mentalidade de investir, pensando no Felipe lá do futuro, então eu separava uma parte dos investimentos para nunca mexer, tá? Para construir patrimônio de verdade, e outra parte para poder ter uma grana para poder iniciar um negócio, seja qual fosse, né? Eu queria empreender porque eu tinha a clareza de que para enriquecer de verdade era necessário empreender. E foi o que eu fiz, né? Juntei dinheiro durante alguns anos ali até ter um capital mínimo para poder abrir um negócio. Só que aí mora a dificuldade, né? Porque uma coisa é ser organizado financeiramente na pessoa física, agora quando você tem uma pessoa jurídica, uma PJ, uma empresa, é totalmente diferente. Os desafios começam a aparecer justamente nesse momento. E o meu erro foi ir com muita sede ao pote, né? A gente percebe que buscar enriquecer de forma muito rápida é o caminho mais rápido para você perder dinheiro. E às vezes ser mais conservador, você consegue construir um patrimônio mais rápido do que querer acelerar de uma vez só. Porque ou você acelera e fica patinando muito, ou você acelera, dá com a cara no muro e toma um baita de um prejuízo. E é claro, tem aquelas exceções que dão certo, mas a gente não pode fazer da exceção a regra. E o que aconteceu foi o seguinte, comecei a empreender, não tinha uma estrutura de reserva financeira de pelo menos 12 meses, eu já tinha investimentos, mas sem pensar nele como uma reserva de emergência para arcar com meus custos de vida. Era aquela mentalidade, o que eu investi aqui eu não posso mexer de jeito nenhum, se deu tudo errado aqui, cara, não pode dar errado, tem que fazer dar certo. E aí esse é o grande erro de qualquer empresário que comece uma atividade, é montar uma empresa esperando que ela comece a dar lucro nos primeiros 2, 3 meses, e esse é o grande problema, né? Eu abri o negócio sem compreender, obviamente, tinha 20 anos de idade, sem nunca ter empreendido, sem ter tido uma grande experiência no mercado, nada sentido, num setor que eu não dominava, mas eu tinha muita garra e determinação, que é uma característica fundamental para qualquer empreendedor, né? Então, vamos com a cara e na coragem mesmo, e aí quando a gente vai na prática, a gente começa a verificar os problemas, né? Os desafios que qualquer empreendedor acaba tendo. E o primeiro deles era lidar com fluxo de caixa. Então, o que acaba acontecendo? Eu utilizei todo o meu recurso para poder empreender, para poder comprar um furgão, né, uma Ducato para poder colocar mercadoria e colocar para vender nos mercados, só que precisa ainda comprar mercadoria, né? E o fornecedor, ele exigia um pagamento com desconto à vista ou dava um prazo ali de no máximo 7 dias. Ou seja, cara, me dá prazo de 7 dias que eu vou pegar essa mercadoria para vender. Quando chega para vender, o teu comprador, ele não paga à vista. Ou seja, paga à vista e eu já pago lá que eu tenho prazo de 7 dias. Não, ele vai pagar daqui a 30, alguns em 60, outros até 90. Ou seja, tem um descasamento aqui de fluxo de caixa. Eu peguei a mercadoria para poder vender, esperando que eu já ia receber, só que o cara vai pagar daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Ou seja, a gente tem um problema de fluxo de caixa onde eu fiz uma compra, tenho que pagar essa compra e ainda assim, esse estoque ele não é vendido imediatamente, né? Ele fica no estoque, vende uma parte nessa semana, vende uma parte daqui a 15 dias, vende outra parte daqui a 30 dias. Então, aquele estoque que foi vendido há 30 dias, ele já foi pago, tem
coisa de 20 dias que já foi pago, ele foi vendido só depois de 20 dias e agora vai contar mais 30, 60 ou 90 dias para receber e eu já tive que comprar mais estoque para poder fazer o negócio girar, ou seja, o fluxo de caixa fica negativo, aí você precisa pegar capital de giro e aí como eu não tinha me preparado para não depender da empresa por um período curto de tempo, já esperava que ia dar certo super rápido. Não, aí morou um outro grande erro que boa parte do empreendedor brasileiro, eu chuto aí que a esmagadora maioria aí, sei lá, 70, 80% ou mais, cara. Se você é empreendedor, comenta aqui embaixo. A maioria dos empreendedores mistura pessoa física e pessoa jurídica. Então, aí residiu um erro que eu cometi, né? Eu não quis baixar meu padrão de vida para poder continuar indo nos restaurantes que eu ia, consumindo o que eu consumia, mantendo um carro legal e tudo mais, né? E aí simplesmente comecei a utilizar o recurso da empresa para poder bancar a pessoa física, né? Para não reduzir o padrão, né? Para poder manter ali, pô, tá tudo certo, mas na verdade não tá. Pô, o negócio está complicado. Por mais que as vendas estão aumentando, o negócio está complicado de segurar, porque tem um descasamento muito grande, né? A conta fica negativa, eu tenho que pegar um empréstimo aqui, aí daqui a pouco foi necessário pegar o cartão de crédito de pessoa física para passar uma conta, aí daqui a pouco não tinha um fluxo necessário para poder pagar a conta do cartão de crédito, aí tinha que pagar os juros do cartão de crédito, que é uma coisa abominável, e isso foi extremamente complicado. E aí, o ponto que acabou sendo a gota d'água foi quando eu estava expandindo o negócio para o Paraná, onde eu coloquei um representante para poder comprar mercadoria e vender naquela região. Simplesmente ele comprou uma, duas, três, quatro, na quinta vez, e ele pagava à vista, na quinta vez ele fez um pedido gigante, pediu um prazo. Ele simplesmente sumiu do mapa e eu acabei tomando um baita de um prejuízo. Nesse momento, cara, beleza, vou ter que botar, agora vamos ter que dar pisar o pé para trás, colocar os eixos aqui para retomar. Não tem mais como ficar jogando isso para debaixo do tapete, empurrando com a barriga. O que eu fiz, cara? Vendi o carro que estava quitado, deixei tudo em dia para aí sim tocar da melhor maneira possível a minha vida financeira, separando pessoa física, pessoa jurídica da melhor maneira possível. E aí sim as coisas começaram a andar. Então eu já estava tendo uma remuneração ali de por volta de 15 mil reais, a minha esposa ganhava bem pouquinho, então a nossa renda era mais ou menos nessa faixa aí, e a gente estipulou um custo de vida, tá? Que eu recomendo que o teu custo de vida com moradia, que são custos fixos que você não consegue mexer, não ultrapasse 15% da tua renda. Aqui são 50% e não 15%, como eu falei ali, tá? Naquele momento, o meu custo de vida era de 8 mil reais, mais ou menos, por volta desse valor aí. E o excedente, você separa uma parte para investimento, outra parte para lazer. Então, ficaria algo em torno de 50% para custos fixos, que não tem como mexer, tá? Se você tem uma renda de 10 mil e os custos fixos estão em 9 mil reais, tá? É 90%, ou seja, está muito acima. Isso aí vai dificultar bastante a tua capacidade de conseguir construir um patrimônio para que você possa ter maior tranquilidade. Então seria o caso de ganhar mais dinheiro ou reduzir um pouco esse custo de vida, tá? Então no nosso caso ali, 50% custo de vida, 20% para lazer. É fundamental separar uma parte do orçamento para lazer, porque senão você não tem adesão e você para de investir. 20% para investimentos, mas tendo o objetivo de subir esses 20% para 50% da renda total, tá? E mais 10% para gastos aleatórios, uma compra aqui, um presente, alguma coisa nesse sentido. E com base nisso, a gente conseguiu estipular alguns objetivos, né? O primeiro deles, formar uma reserva de emergência de pelo menos 12 meses da renda e começar a construir patrimônio, né? De fato, construir um patrimônio para que ele vá crescendo e que ele gere uma renda passiva que arque com os custos de vida. E aí com isso a gente consegue fazer algumas projeções que eu vou te mostrar agora aqui na tela, tá? Então o que a gente tinha? Uma renda média de 15 mil reais, custo de vida de 8 mil, e aqui eu trouxe uma rentabilidade que a gente vai fazer algumas simulações. Nesse caso aqui, com uma rentabilidade anual de 10%, investindo 10% da renda, a gente percebe que demoraria 19 anos para esse investimento aqui arcar com os custos de vida. Então no caso ali,
levando em consideração na tua realidade agora, né? Se você tem 20 anos, demoraria 19 anos, ou seja, com 39 anos, investindo 10%, você arcaria com o teu custo de vida. Se essa fosse a tua realidade aqui, né? 15 mil de renda, custo de vida de 8 mil e uma rentabilidade anual de 10%. Se você investir 20% da renda, já cairia para 13 anos. 30% da renda cairia para 10 anos, 40% da renda cairia para 9 anos e 50% da renda cairia para 7 anos. Então aqui o objetivo é alocar 50%. E aí nesse meio tempo, o que a gente fez, cara? A gente foi ganhando cada vez mais, né? Porque a gente sempre foi, eu no caso que sempre fui empreendedor, e aí minha esposa foi galgando voos maiores também na carreira dela. Então ela começou a contribuir mais para o orçamento, aumentou aqui 10 mil reais praticamente no orçamento. Então a gente já reduziu bastante aqui, caiu 2 anos para o nosso objetivo. A rentabilidade a gente está considerando aqui 10% anual, mas cara, a gente consegue uma rentabilidade tranquilamente de 12% ao ano. Isso já faz cair mais um ano, né? Então na projeção que a gente tinha, é que em 4 anos a gente consegue arcar com os nossos custos de vida, né? O nosso custo de vida atual. E aí, simplesmente, você começa a se empolgar quando você tem clareza de para onde que você está indo. Porque se você não tem nada disso daqui estruturado, você vai vivendo a vida, quando você começa a ver que está sobrando uma graninha a mais, puta, já juntei aqui 30 mil reais, 50 mil reais, começa a coçar aquela vontade de, porra, vou trocar de carro. Aí tu fez um financiamento de um carro, tu nem acabou de pagar o carro ainda, já está pensando em trocar de carro de novo. Meu irmão, eu fiquei com o mesmo carro durante 10 anos antes de trocar de carro, né? Então a gente precisa ter uma clareza de para onde a gente quer ir e o que é mais importante para você, né? Então é claro, se você quer trocar de carro, porra, a cada 2 anos, 3 anos, você pode fazer isso, porém você precisa ter um objetivo muito claro ali, o que é prioridade para você, tá? Então no nosso caso aqui, a nossa prioridade sempre foi ter um patrimônio que arcasse com o nosso custo de vida o mais breve possível para que a gente pudesse aumentar o nosso padrão de vida também, né? Então, à medida que a gente foi ganhando mais, a gente começou a se dar o luxo, porque olha só o seguinte, quando a gente começou a ter uma renda de 35 mil reais familiar total, a cada 3 anos a gente consegue incrementar 8 mil reais no nosso custo de vida sem precisar aumentar a nossa renda. Simplesmente o investimento já está pagando isso aqui para a gente. Então, se passaram-se 3 anos, a gente não precisa mais aportar nada. Se a gente manter o mesmo padrão de vida, a gente dobra de novo a cada 3 anos. Entendeu? Então, isso aqui é fundamental. E aí, se você continuar aportando, pô, a bola de neve vai crescendo cada vez mais. Então, aqui já dá a liberdade para poder ir aumentando mais o padrão de vida, né? Enquanto aumenta a renda, você vai reduzindo o tempo que demoraria para chegar no custo de vida. Então, isso aqui, cara, é fundamental. Você pode ter acesso a isso daqui. Me segue no Instagram, tá? Fala que veio do YouTube, me segue no Instagram e pede esse simulador que eu vou te passar de forma gratuita, tá? E aí para você ter acesso a esse simulador aqui, é necessário que você se inscreva aqui no canal também, né, cara? Se tu não está inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreve aí no canal, deixa um dedo no like se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, se te inspirou de alguma forma, comenta aqui embaixo se você curtiu aqui e saber um pouco mais sobre a minha trajetória e comenta também em que momento que você tá aí na tua vida, né, cara? Se você tá no momento que, porra, tô endividado ainda ou não, cara, dá para fazer sobrar, mas não tá sobrando nada, ou se você já tá numa fase, pô, tá sobrando legal aqui, tô investindo bastante, comenta aqui embaixo que eu quero saber em que momento você tá da jornada, para que eu possa produzir sempre conteúdos voltados para o que vocês precisam. Fechou, meu amigo? Te vejo no próximo vídeo, forte abraço, tchau!